Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à edição desta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025 do Cidadania S.A., o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Antes de eu ir às notícias, agradecer quem está assistindo, quem acompanha, pedir se você não é inscrita ou inscrito, se inscrever, deixar o seu like, que é muito importante. Se você está aí no Spotify ou no Instagram, deixa o like aí também. E se inscreva no canal para acompanhar tudo que acontece. Hoje, obviamente, eu vou falar um pouquinho das notícias que ainda estão saindo e vão continuar saindo sobre a chacina do Rio dessa semana. Vou falar do governo Lula trabalhando contra o crime organizado de verdade, né? Vou falar sobre o fim da escala 6x1, tá avançando, corte de gastos do governo para os próximos anos, aprovado na Câmara. Vou falar sobre isso. E vou falar sobre Cláudio Castro indo para a Justiça e liberar uma refinaria e o governo federal trabalhando junto com o governo do Rio de Janeiro contra o crime organizado. Tá bom? Essas são as notícias do dia de hoje. E eu vou começar pelo do Rio de Janeiro, tá? Tem duas notícias, duas apurações que estão aqui no ICL. Ó. Operação no Rio vazou e mortes começaram antes de incursão em favelas, diz documento. Essa matéria, na verdade, é do Bruno Fante, da Folha Press. As forças de segurança do Rio de Janeiro tinham conhecimento de que a operação policial de terça-feira havia vazado 4 horas antes do início da incursão nos complexos do Alemão e da Penha. Mostra o documento que a Folha teve acesso. Por volta da 1 da manhã de terça, dia 28, cerca de 20 homens em motos entraram em confronto com policiais militares em um dos acessos dos conglomerados da favela. 2 deles morreram depois no hospital. A Secretaria de Estado de Segurança Pública foi procurada, mas não respondeu ao repórter, ao Bruno. Ao término da operação, 2 baleados se identificaram como chefes do Comando Vermelho no Espírito Santo e afirmaram aos policiais que estavam fugindo porque sabiam da operação iminente. O vazamento foi relatado pelos agentes em um registro de ocorrência. A operação, batizada de contenção, mirou a facção e aconteceu mesmo assim. No documento, os policiais militares afirmaram que realizavam patrulhamento de rotina na estrada Ademar Bibiano, em Del Castilho, quando avistaram aproximadamente 20 motocicletas saindo do complexo do Alemão. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, o grupo fugiu em direção à Avenida Itaoca. Perto da estação de Bom Sucesso, os homens efetuaram os disparos contra 3 agentes, um subtenente e 2 sargentos, que revidaram com um total de 25 disparos de fuzil, ainda segundo o documento. Após a estabilização do terreno, os PMs fizeram um 360 e localizaram os referidos homens baleados/feridos, sendo que um portava um fuzil Taurus T4, eu não entendo nada disso aqui, com um carregador e 12 munições, enquanto o outro detinha uma pistola Glock. Os demais elementos se evadiram em direção da comunidade de Manguinhos. Os agentes informaram à polícia que os baleados ainda apresentavam sinais vitais e foram socorridos na viatura para o Hospital Salgado Filho, onde morreram. Eles ainda não foram identificados. Vale ressaltar que os criminosos informaram que eram oriundos do Espírito Santo, onde eram lideranças da facção Comando Vermelho daquela unidade da federação. Disseram também que estavam saindo do complexo do Alemão por conta da informação vazada de que haveria operação policial nas comunidades daquele complexo. Essa é a primeira. E também apuração lá do ICL. 2 dos 4 policiais que foram assassinados na operação foram mortos antes do pessoal entrar naquela parte de mata ali, onde eles fizeram o tal do muro do BOP lá. Ou seja, antes da operação começar propriamente dita, 2 policiais já haviam sido assassinados. Isso meio que explica a brutalidade que aconteceu na operação. Porque eu vou repetir aqui, os policiais são vítimas do governo do estado também. Porque assim, uma coisa é o policial estar enfrentando um criminoso e o criminoso está armado e o policial está correndo risco de morte.
É óbvio que ele vai atirar. E ele tem que atirar, ele tem que se defender. Ele tem que defender a vida dele. Outra coisa é a gente ver os relatos de pessoas decapitadas, de pessoas com as mãos amarradas e tiro na nuca, tiro na cabeça aqui atrás. Execução. Isso é outra coisa. E é contra isso que a gente é contrário. Já disse no vídeo de ontem, vou repetir. Todo mundo tem direito à defesa. Porque senão o Bolsonaro deveria ter sido assassinado. O Jefferson lá, Roberto Jefferson, que a Polícia Federal foi buscá-lo na casa dele, ele jogou uma granada e atirou na polícia. Por que não atiraram nele? Porque ele é branco e porque ele não é pobre. Então, é muito simples, tá? A situação é essa. Tem mais. O governo do Rio se baseia em horário, local e roupas para dizer que mortos eram criminosos. Matéria também da Folha Pré, só que essa é da Lola Ferreira. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, afirmou ontem que na ausência de perícia, prestem atenção nisso aqui, as autoridades utilizam todo o contexto para afirmar que os 115 civis mortos eram envolvidos com o tráfico de drogas nos complexos do Alemão e da Penha na operação. Segundo Santos, o governo se baseia em informações como o horário em que ocorreram as mortes, os locais onde as pessoas estavam e as roupas que elas usavam para chegar a essa conclusão. No total foram 119 mortos, sendo 4 policiais, o número já aumentou um pouquinho, né? Se eu não me engano são 121. Aspas aqui pro Victor Santos, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. É o DERIT lá do Rio de Janeiro. A base para dizer que os 115 mortos são criminosos. Claro que a gente vai fazer a pesquisa, mas não é um fato se, eventualmente, algum deles não tiver antecedentes criminais, se tornar vítima ou inocente. A história do Rio de Janeiro já mostrou que criminosos, apesar de vasta vida criminosa, não têm antecedentes. Por que será, né? A gente não consegue imaginar o inocente utilizando um colete balístico, mesmo se não tiver com arma naquele momento. A gente não consegue imaginar o inocente usando um uniforme camuflado. O secretário de polícia, o tal do Felipe cuidado com esse cara, afirma que o total é divulgado conforme os corpos chegam ao Instituto Médico Legal. Ou seja, dependendo de onde você estiver, da roupa que você estiver usando e do horário, ele só faltou falar aqui a cor da pele também, né, o querido secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Como é que é teu nome? É Victor Santos. Faltou falar a cor, né? Você pode morrer. O que é isso? A gente voltou pra ditadura? Tem toque de recolher agora? No bairro pobre. É porque se morar lá em Copacabana, na Barra, e estiver andando na rua de madrugada e for branco, tem que ser branco, e for branco, dificilmente você vai tomar um tiro, né? Ou vai tomar um enquadro, um esculacho da polícia. Dificilmente. Não é verdade? Então, assim, isso aqui e outra. A outra matéria, do vazamento da operação. Eles vão matar quem vazou também? Porque quem vazou, muito provavelmente, é da força policial ou é do governo do estado do Rio de Janeiro. Aí como é que faz? Ou só vai matar o pessoal do PPP lá? Que eu já falei ontem. Pobre, preto, pardo. Só morreu isso? Outra coisa, por que os policiais não preservaram o local do crime, o local onde aconteceram os assassinatos? Por que eles reclamaram das pessoas irem lá buscar os corpos? Por que a polícia não foi lá e fez a perícia no lugar e aí recolheu os corpos para que eles sejam identificados? É lógico que deve ter um monte de traficante no meio desses 117 assassinados, tá? Mas, de novo, tem inocente ali no meio. Tem o vídeo do pastor, o Ottoni, esqueci o nome dele, do MDB, que é pastor no Rio de Janeiro, de direita, bolsonarista, falando que pelo menos 4 dos mortos eram da igreja dele e nunca pegaram um fuzil na vida. E ele fala que é dura a vida do preto na comunidade.
Ele fala, eu tenho medo porque os meus filhos são pretos e moram na comunidade. Passam pela rua da comunidade todo dia. Quem me garante que meus filhos não vão tomar um tiro? Então é complexo. Leiam uma matéria aqui, tá? Agora vamos falar de Cláudio Castro. Depois eu volto na questão do que o governo federal está fazendo em relação ao crime organizado. O governo Cláudio Castro foi à justiça para liberar refinaria suspeita de ligação com o tráfico. Matéria da Alice Maciel e do Flávio VM Costa, lá do ICL, essa é exclusiva deles. Um dia antes de a Polícia Militar do Rio de Janeiro protagonizar a chacina, o Tribunal de Justiça do Estado determinou a liberação total das atividades da refinaria de Manguinhos, a tal da Refit, citada na Operação Carbono Oculto, que investiga o esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital através de postos de combustíveis. Não só loja do Boticário, um monte de coisa, mas postos de combustível também. Essa decisão atendeu a um pedido da refinaria de petróleo que contou com o apoio do governo de Cláudio Castro. Na noite de quarta, o STJ derrubou a decisão e manteve a interdição da Refit. A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo apuram se o combustível da Refit, comandada pelo advogado Ricardo Magro, abastece redes de postos de gasolina controlados pelo PCC. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou ontem o governador do Rio ao afirmar que Castro é inoperante diante do contrabando de combustível. Aspas para o Haddad. O governo do estado do Rio tem feito praticamente nada em relação ao contrabando de combustível, que é como se irriga o crime organizado. O governador não respondeu. Leiam essa matéria para entender a ligação. Essa tal da refinaria sendo investigada porque poderia ter, por isso que é uma investigação, não dá para afirmar que tem, mas poderia ter ligação com o combustível do PCC. E aí, o governo do Rio de Janeiro foi à justiça para liberar essa refinaria. Eu não vou falar mais nada. Leiam a matéria, tá? Por gentileza, leiam a matéria. Vamos aqui, ó. Lewandowski e Castro anunciou força-tarefa após a operação, essa chacina no Rio de Janeiro, tá? O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, se reuniu com o governador do Rio de Janeiro um dia após a mega operação, a chacina, para de chamar de mega operação. Ao fim do encontro, a dupla anunciou a criação do Escritório de Combate ao Crime Organizado para eliminar barreiras entre as gestões estadual e federal. O órgão emergencial terá a coordenação do secretário de Segurança Pública do Rio, o Victor César Santos, que a gente acabou de falar, que define quem é bandido ou não pelo horário, pelo local e pela roupa. Que maravilha. Em parceria com Mário Luiz Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública. Tá? A matéria tá aqui, essa daqui tá na Carta Capital, mas tá em tudo quanto é lugar, esta também. Agora, vamos ao governo federal. Presidente Lula sanciona a lei que visa fortalecer combate ao crime organizado. O que é isso? O presidente Lula sancionou hoje a lei que endurece o combate às organizações criminosas e aumenta a proteção pessoal a servidores públicos e autoridades que trabalham na área. A Lei 15.245 de 2025 foi publicada no Diário Oficial hoje. Na prática, a legislação altera o artigo 288 do Código Penal para punir aqueles que contratarem ou solicitarem algum tipo de crime de membros do crime organizado, ainda que não seja concretizado. A pena será a mesma para os condenados por associação criminosa de 1 a 3 anos de reclusão. A lei também altera a legislação 12.694 de 2012 para ampliar a proteção de integrantes do Judiciário, do Ministério Público e de servidores da Segurança Pública. Passam a ter direito à proteção policiais ativos e aposentados, seus familiares em risco, militares das Forças Armadas e agentes que atuam em áreas de fronteira no combate ao crime organizado. A Lei 12.850 de 2013, que define as organizações criminosas e os meios de investigação, também foi alterada. Agora, a legislação tipifica os crimes de obstrução e conspiração contra ações que miram o crime organizado e conspiração, ambos com pena de reclusão de 4 a 12 anos, tá? Muito bem. Falando do governo ainda, o governo começa a discutir fim da escala 6x1 e sugere ajustes para a proposta. Matéria do Lourenço Santiago no Brasil de Fato. A deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, teve uma reunião ontem
com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para discutir o projeto que põe fim à escala de trabalho 6x1. A deputada afirmou que a reunião foi no sentido de trocar informações e aparar arestas do projeto do fim da escala para que o texto seja o mais redondo possível. Depois de uma certa resistência, o governo federal está disposto a discutir a mudança por meio de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, e começou a debater algumas questões com a autora do projeto. A principal delas é o número de dias para a jornada de trabalho semanal. O texto proposto pela deputada fala em 4 dias de trabalho para 3 de descanso, que seria ótimo, né? A ideia do governo é que sejam 5 dias de trabalho e 2 de descanso. Para setores do governo, isso ajudaria a reduzir a resistência dos deputados de direita no Congresso. Porque a direita nunca trabalha pelo bem do trabalhador brasileiro, não é mesmo? Só sabe falar besteira e escrever post no Twitter, né, chupetinha? Outro ponto do texto apresentado pela deputada indica a redução da jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas semanais sem redução de salário, tá? Leiam a matéria aqui. E a última, Câmara aprova projeto de corte de gastos para o ano que vem, com auxílio com alívio de 15 bi para o governo. A Câmara aprovou um corte no orçamento para os próximos 2 anos em sessão realizada na noite de ontem. A redução já estava prevista na MP 1303, a famosa taxação BBB, que aumentava a arrecadação do governo a partir de aplicação de tarifas. Agora, o corte de gastos foi incluído no projeto de lei 458 de 2021, que institui o REARP, é o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial. O REARP é uma ferramenta para que as pessoas possam atualizar valor de imóveis, veículos, embarcações e participações em empresas compradas até o fim de 24. O corte de gastos foi incluído como um jabuti nesse projeto. O que é o jabuti? É quando você coloca uma medida que não tem nada a ver com o projeto principal, tá? O projeto foi aprovado por 286 votos a 146. Entre as principais medidas para o corte de gastos do governo está a inclusão do pé de meia no piso constitucional de educação. O programa criado na gestão Lula 3, ou seja, agora, promove um incentivo com R$200 para os alunos que estejam matriculados no ensino médio e apresentam frequência nas aulas. Com essa mudança, o Ministério da Fazenda espera economizar 4,820 bilhões. Então, 4,820 bilhões de reais no ano que vem. Outra medida incluída foi a imposição do limite de 30 dias de validade do auxílio por incapacidade concedido mediante análise documental. Para benefícios com prazo superior, será necessária a perícia presencial ou com o uso de tecnologia de telemedicina. Segundo o governo, a meta é cortar 1,21 bilhão em 25 e 2,66 bilhões em 26 com a medida. Alterações do seguro-defesa, benefício para pescadores e um monte de outras coisas aqui. A última medida para o corte é o limite para repasses entre regimes previdenciários. A ideia é limitar o valor destinado para ressarcir um regime que paga aposentadoria dentro do que está estipulado na lei orçamentária anual. A estimativa do governo é que haja uma queda de 1,5 bilhão em 25 e 1,55 bilhões no ano que vem. Tá? O projeto foi relatado pelo deputado e ex-ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, do União, que costurou a proposta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o governo, serão poupados um total de 15 bilhões de reais, mas ainda tem o rombo de 20 bi com a derrubada da taxação das betas, taxação BBB, que o Congresso deixou caducar e não aprovou. Segundo Haddad, serão cobertos com novas medidas para aumentar a arrecadação. Agora a ideia do governo é aprovar uma medida que diminua, essa é importante, tá? A renúncia fiscal de grandes empresários que hoje não pagam impostos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, Imposto de Importação e Imposto de Renda para Pessoas Jurídicas. Lembrando sempre, tudo que eu falo aqui, as matérias estão na descrição do vídeo. Eu peço muito para vocês lerem as matérias, enviarem as matérias para as outras pessoas, para os seus amigos, seus parentes, manda para todo mundo, manda o vídeo também, para que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade, tá bom? Quem assistiu até aqui, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrita ou inscrito. Um grande abraço e até amanhã.